Olá, segundos anos. A gente vai mudar de assunto finalmente, né? Vamos começar a ver matrizes, determinantes, então um tipo de análise de dados, uma maneira de a gente acumular dados, alocar dados de jeito diferente, tá? Então as matrizes, elas são muito utilizadas para sistema de computação, né? Então a gente vai ter um sistema binário de computação de 0 e 1 e ele armazena fotos, enfim, documentos que a gente tem em forma de matrizes, né? Às vezes bem grandes, dependendo do arquivo, né? E o determinante também, que é a próxima matéria, tem a ver com esse tratamento de informação, tá? Com essa maneira de alocar dados. Então, a gente vai ver nessa videoaula definição de matrizes, ordem de uma matriz, matriz enésima, construindo uma matriz, tipos de matrizes, igualdade de matrizes e matriz transposta e simétrica, tá? Então, o que é uma matriz? É uma maneira de alocar dados em colunas e linhas, tá? Então, isso aqui é um exemplo de matriz onde eu não sei quem são os elementos, esse aqui é um exemplo de matriz onde eu sei quem são os elementos, tá? Então, aqui a gente vai começar com um pequeno exemplo para a gente entender o que são essas matrizes, então. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui gols por partida. A gente tem o time A, no primeiro jogo ele fez 3 gols, no segundo fez 1 gol, no terceiro fez 3 gols e no quarto jogo não fez nenhum gol. Aí o time B, 0 gols, 2, 0, 0. Esse tá ruim. O time C, 2, 0, 1 e 3. Então, isso aqui, ó, é uma maneira de... Essa tabela é uma maneira de alocar dados, né, em linhas e colunas, certo? Quando a gente faz alguma coisa no Excel, também a gente tá alocando dados em linhas e colunas, tá? E a matriz, ela vai pegar só os teus dados, ó. Então, ela vai alocar de maneira com que só fique os teus dados. Então, olha só. 3, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,6, 3. Então, esses dados aqui são os mesmos aqui, tá? Só que aqui a gente só tem a informação numérica, tá? Então, isso aqui é uma matriz. É dados alocados em linhas e colunas, tá? Toda matriz, ela tem uma coisa chamada ordem. O que é a ordem? É o tamanho, não é o tamanho da matriz, mas é como a gente define o tamanho dela. Por exemplo, a gente vai ter uma ordem que é dada assim, ó, M vezes N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, quando eu te der uma ordem, tu já vai saber quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. Não deixa de ser o tamanho dela, né? Só que a gente não consegue falar em tamanho. Por exemplo, o que é maior? Uma matriz 2 por 3 ou uma matriz 3 por 2? Não dá pra mensurar desse tipo, mas é como se fosse o tamanho dela, tá? Então, olha só. M é o número de linhas. Essa matriz tem 1, 2, 3 linhas. Então, aqui, vou colocar aqui do ladinho, ó. 3. Vezes, a gente coloca assim, por, que a gente lê. N. N é o número de colunas, ó. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Então, essa é uma matriz de ordem 3 por 4 ou uma matriz 3 por 4. A gente geralmente não fala tanto a palavra ordem, tá? Mas esse 3 por 4 define como ela é feita, né? O tamanho, digamos assim, dela. Então, essa matriz aqui, ela tem 1, 2 linhas, ó. 1 linha, 2 linhas, por 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3, tá? Essa matriz, ela tem 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas. Então, é uma matriz 3 por 3. Essa matriz aqui, ó, é a matriz quadrada. É a matriz mais fácil que tem de trabalhar, tá? Então, a gente vai usar bastante ela. E ela é uma quadrada porque ela tem o mesmo tamanho de linhas e colunas, tá? E essa outra aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas por 1, 2 colunas, tá? Então, o que é matriz? É uma maneira de organizar dados por linhas e colunas, no caso, valores, né, os dados numéricos. A ordem de uma matriz determina de quantas linhas e colunas ela é feita.
Aqui, matriz enésima. Isso daqui vai dar origem às matrizes, tá? Então, depois que a gente ver isso aqui, a gente vai aprender efetivamente a fazer uma matriz. Cada elemento, ele tem uma posição, e ele não pode sair da posição, porque a posição, ele determina o andamento daquela matriz. Por exemplo, ó, esse 3 aqui, ele tá aqui na primeira linha, na primeira coluna, porque ele é o time A no jogo 1. Eu não posso pegar esse 3 e colocar ele aqui, porque daí isso vai virar o time C no jogo 3, que não tem nada a ver. Então, cada elemento aqui, ele tem o seu lugar, o seu espaço, a sua posição, tá? E ele não pode ser trocado. Então, se eu trocar uns elementos de lugar, a minha matriz fica toda errada, porque eu tiro da ordem aqueles elementos que estão organizados, aqueles valores que estão organizados, tá? Então, da mesma forma que eu não posso trocar os valores aqui, porque vai confundir os meus dados, aqui eu também não posso. E aí, como que a gente sabe qual é o lugar de cada um? Olha que bonito que é organizada a matriz. Ela é organizada de uma maneira bem legal, ó. A matriz A, ela vai ter elementos A, daí a gente, ó, se o nome da matriz é a gente vai ter elementos A pequenininho, minúsculo, ó. A matriz é sempre representada por uma letra maiúscula. E os elementos da matriz aqui dentro sempre por letra minúscula. Então, aqui eu vou ter um elemento A. Esse I significa a linha que ela está posicionada, e esse J significa a posição que ela está na coluna, tá? Então, aqui é a posição da linha, aqui é a posição da coluna. Só pra gente ter uma ideia, eu vou pegar esse elemento aqui, ó, o A32. O A32, ó, esse 3, que é o primeiro elemento que tem aqui, ele significa linha. Então, significa que ele tá na terceira linha, ó. 1, 2, terceira linha. Esse 2zinho aqui é o J, que representa que ele tá em qual coluna? Então, na segunda coluna, realmente, primeira, segunda coluna. Então, cada posiçãozinha dessa aqui, ela determina onde está o teu elemento. Então, o elemento A1 ou A11, depende de como você quiser falar, tá? Às vezes, quando é maior, eu uso esse, não eu uso outro jeito, mas tá tudo certo. O A11 quer dizer que ele tá na primeira linha da primeira coluna. O A12 significa que ele tá na primeira linha da segunda coluna, ó. Ele continuou na primeira linha, mas agora ele tá na segunda coluna. O A13 significa que ele tá na primeira linha ainda, mas agora na terceira coluna, ó. Essa aqui é a terceira coluna. Então, esses numerozinhos, o primeiro número significa linha e o segundo número significa coluna. Então, se eu quisesse o A, sei lá, 54, eu sei que ele estaria na quinta linha e na quarta coluna, tá? Eu nem preciso saber quem ele é, mas esse 54 me diz qual é a posição desse elemento, tá? E aqui a ordem da matriz. Por exemplo, essa matriz aqui, como é uma matriz enésima, que a gente chama, essa enésima vem de ela não ser contada, eu não consegui contar. Então, tipo, se falasse milésima, ia ser 1000. Então, enésima dá sentido de alguma coisa que eu não consigo contar. Então, as matrizes, elas podem ser infinitas também, né? Elas podem ser bem grandes. Então, por isso que a gente bota MN, que pode ser números que a gente não sabe quem são, tá? Então, efetivamente, eu vou usar isso aqui e vou aplicar nesse primeiro exemplo. Então, vamos lá. Construa a matriz A, onde A e J, ela é 2 por 2, tá vendo? Aqui tá me dizendo o tamanho da minha matriz, tá me dizendo quantas linhas e quantas colunas tem. E que pra mim descobrir os elementos da matriz, eu não quero só o A11, A22, eu quero saber elementos, números. Eu vou ter que fazer o I mais o J. Então, nós vamos fazer com bastante calma, que é tranquilo, tá? Então, vamos lá. Construir a matriz, ela vai ter 2 por 2. Então, eu sei que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, ó, se ela vai ter 2 linhas e 2 colunas, esse primeiro elemento, ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Esse segundo elemento aqui, ele vai estar na primeira linha ainda, mas aqui é a segunda coluna, então ele é o A12. Esse elemento aqui, ó, ele já tá na segunda linha, tá vendo? Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha. Mas ele tá na primeira coluna, então ele é o A21, ou A12. Esse elemento aqui, ele tá na segunda linha e na segunda coluna, então ele é A22. Essa aqui é a minha matriz que a gente chama de genérica. Então, é uma matriz que a gente precisa primeiro fazer ela, os elementos dela, para depois a gente poder aplicar essa formulazinha aqui. Então, ó, lembra que o I é o primeiro número e que o J é o segundo número.
E agora a gente vai usar essa formulazinha aqui para determinar uma matriz com números e não só com essas representações. Então, olha que fácil que é. Primeiro eu vou pegar, eu vou colocar aqui, ó, A e J, vou botar a fórmula I mais J. Então, vamos lá. Vou começar com o A11, o A11 aqui, ó, esse vai ser o primeiro elemento. Ó, você percebe que o I é 1 e o J é 1? Então, eu vou fazer I mais J. Então, o meu I é 1, mais o meu J, que é 1 também. Então, o A11 é 1 mais 1, 2. Então, o meu A11 é 2. Vou fazer agora o de baixo. O A21. O A21, ó, a minha linha, ó, o meu I é 2, mais, que a minha fórmula pede mais, a meu J, que é a minha coluna, que é 1. 2 mais 1, 3. Então, o meu A11 deu 2, o meu A21 deu 3. Agora, eu vou fazer o meu A12 aqui do lado. A12. Ó, meu A12, o meu I é 1, mais a fórmula, e o meu J é 2. 1 mais 2, 3. E o meu último, A22, o meu I, que é o primeiro, vai ser 2, mais o meu J, que é o segundo número, vai ser 2. 2 mais 2, 4. Então, quem é essa matriz? Olha só que a prof vai escrever ela aqui. O A11 deu 2. O A21 deu 3. O A12 deu 3. E o A22, que é o último que tá aqui, ó, deu 4. Essa aqui é a minha matriz A, tá? É uma matriz 2 por 2, tem 2 linhas e 2 colunas, e a gente usou essa formulazinha aqui para chegar nela. Tudo bem? Vamos com calma fazer o segundo exemplo. Construa uma matriz 3 por 4, tá vendo que o nome da matriz é B, B e J, mesma coisa, entre que B e J vai ser igual a 2I menos J. Vamos fazer ela também. Ela é 3 linhas por 4 colunas, então vamos lá. 3 linhas, então vai ter o B1, o B2 e o B3, porque são 3 linhas. E ele vai ter 4 colunas, então aqui é a coluna 1. Aqui vai ser a primeira linha, a segunda coluna. Eu vou fazer uma coisinha que eu acho que vai facilitar, ó. Tem que ter 3 linhas, já coloquei, vou botar 4 colunas, ó. B, 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 B. Então, ó, 3 linhas e 4 colunas. Então, esse aqui tudo é primeira linha. Então, vai tudo 1 aqui. Esse aqui é tudo segunda linha, vai 2. Essa aqui é tudo terceira linha, vai 3. Isso aqui é tudo primeira coluna, 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 coluna. Esse aqui é tudo segunda coluna, 2, 2. Terceira coluna, 3, 3, 3. Quarta coluna, 4, 4, 4. Então, essa aqui é minha matriz genérica, 3 por 4, de B, onde eu tenho esses elementos, tá? Agora, eu vou utilizar essa fórmula para saber quem verdadeiramente são os elementos numéricos dessa matriz. Tem bastante conta. O B11 vai... Opa, peraí, deixa eu botar a fórmula B e J. Ela é igual a 2I menos J. Então, vou botar mais pra baixo o meu B. Pra não ficar tão grudadinho. Então, o meu B11, ele vai ser 2, tá vendo? 2 eu não vou mexer. Vezes o meu I. O meu I é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Menos o J, que o J é 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Ó, vou fazer o B21. Ó, repara, a fórmula diz 2I, então é 2 vezes... Quem é o meu I agora? É o 2. Menos o meu J, que é o valor da coluna, que é 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. B31.
vai ser 3 vezes... Opa, vai ser 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Fiz a primeira coluna. Vamos para a segunda coluna. B12 vai ficar 2 vezes a linha, que é 1, menos a coluna. 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0. B22. 2 vezes 2 agora, menos 2. 2 vezes 2 é 4, menos 2, 2. O B32 fica 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Eu vou colocar aqui do lado e eu faço a coisa aqui do lado. A próxima, B13. 2 vezes a minha linha menos a minha coluna. Olha o que acontece aqui. 2 vezes 1, 2, menos 3. Eu tenho 2, devo 3, eu fico devendo 1. B23. 2 vezes 2, menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1 positivo. 33, 2 vezes 3, menos 3. 2 vezes 3, 6, 6 menos 3, 3. E a última coluna, B14. 2 vezes 1, menos 4. 2 menos 4, que vai dar menos 2, que a minha dívida é maior. B24, 2 vezes 2, menos 4. Dá 2 vezes 2 dá 4, menos 4, que dá 0. E o último, o B34, 2 vezes 3, menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. E agora vamos organizar. A matriz B vai ser igual a... O 11 é 1. Ó, tô fazendo por coluna, igual eu fiz, tá? 1, 3 e 5. 3 e 5. Porque aqui tá o 11, o 21, o 31. O 11, o 21, o 31. Agora, esses aqui, ó. O 12, o 22 e o 32. 0, 2 e 4. Agora, esses. Menos 1, 1 e 3. E agora, esses. Menos 2, 0 e 2. Essa é a minha matriz B. Construída a partir da minha fórmula. Ela é uma matriz 3x4, ó, 1, 2, 3, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Uma matriz 3x4, tá? Então, assim, é uma das maneiras de a gente conseguir construir a nossa matriz. A gente tem alguns tipos de matrizes. Eu nem fiz muitos exemplos, tá, gente? Pra não tomar muito tempo, porque senão ia demorar muito. Mas eu queria mostrar aqui pra vocês... Opa, caiu. Os tipos de matrizes, tá? Vamos lá. Ó, alguns tipos de matriz. Deixa eu ver se vocês conseguem ver todo o livro. Aqui dá uma cortadinha. Vou puxar o livro mais pra cá. Então, olha só. Existe a matriz quadrada. A matriz quadrada, a gente vai ter o mesmo número de linhas e de colunas. Então, o nome dela é matriz quadrada. A gente vai ter a matriz triangular, onde eu consigo fazer um triângulo ou em cima ou embaixo, onde só é zero, tá? Então, tá vendo aqui, eu consegui fazer um triângulo de zeros, aqui eu consegui fazer um triângulo de zero. Ela é matriz triangular, não importa se é em cima, nem que seja só um número, tá? Então, ela faz um triângulozinho de zero. Essa matriz, se a gente fosse fazer sarros, ela zeraria, mas a gente vai entender ela mais pra frente. A gente vai usar ela com mais propriedade depois. A gente tem a matriz diagonal. Na matriz diagonal, ó, a diagonal dela, essa aqui é a diagonal principal. A diagonal da matriz, ela tem números diferentes de zero. O resto é tudo zero, ó. Na diagonal eu tenho um número diferente de zero, o resto é zero. Na minha diagonal eu tenho um número diferente de zero, o resto é zero. A mesma coisa acontece aqui, tá? Mesmo que esses dois sejam zero, um não é zero, então eu tenho o número na diagonal, mas eu não tenho, o resto é só zero. Não que eu não tenha números, né? Tenho zero. Matriz identidade. A matriz identidade é quando a diagonal é 1 e o resto é zero, tá? Então, a minha diagonal aqui é 1 e o resto é zero, ó. Minha diagonal é 1 e o resto é zero.
minha diagonal é 1 e o resto é 0, tá? Então, essa matriz aqui é uma matriz... quando ela é quadrada, a gente não precisa falar 2 por 2, a gente pode falar ordem 2. Aí, a gente já vai entender que ela é uma matriz quadrada, tá? Matriz linha, tá? Matriz linha é quando a gente só tem uma linha, ó. Essa aqui só tem uma linha, essa aqui só tem uma linha, mesmo que essa seja fração, essa aqui só tem uma linha. Matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna. Mesmo que esse aqui seja um elemento, ele é uma linha. Essa aqui é uma matriz linha e uma matriz coluna, tá? Porque ela só tem uma linha e só tem uma coluna. Ó, matriz coluna, porque ela só tem uma coluna. E aqui matriz linha, porque só tem uma linha, né? Essas coisinhas é só pra gente ligar melhor. Matriz nula é uma matriz feita só de 0, tá? Um outro assunto que é a igualdade de matrizes. Para as matrizes serem iguais, elas precisam ter todos os elementos na mesma posição igual. Por exemplo, ó, a matriz A e B. Ó, o elemento da primeira linha da primeira coluna é igual ao elemento da primeira linha da primeira coluna. O elemento da primeira linha da segunda coluna é igual ao elemento da primeira linha da segunda coluna. Esse também, ó, segunda linha, primeira coluna, igual a esse. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Elas são iguais, então eu posso dizer que essas duas são iguais, tá? Essa daqui, por exemplo, eu não posso dizer que é igual, ó, porque esse elemento aqui é 3, esse é 3, esse é 2 e esse é menos 2. Esse é menos 2, esse é 2. Então, esses elementos são diferentes, então, essas matrizes não são iguais. Então, para serem iguais, elas precisam ter o mesmo tamanho e os mesmos elementos na mesma posição. Aí, elas são iguais, tá? Aí, a gente pode dizer que há uma igualdade entre matrizes, quando elas são exatamente iguais. Não pode mudar um sinal e nenhum elemento de lugar. E a última coisa é a tal da matriz transposta. Ó, ao transpor uma matriz, as quantidades de linhas e colunas ficam invertidas. Transformar linha em coluna ou coluna em linha. É isso, tá? Então, olha só. Eu vou fazer a matriz transposta de A. Aí, eu vou botar um A e um T. Isso significa que é a transposta. O que era coluna, eu vou fazer virar linha. Tá vendo isso aqui, ó? É uma coluna. Eu vou fazer ele virar linha, ó. 6, 0. O que era uma coluna, eu vou fazer virar uma linha. Olha só. 13, menos 9, 5. E o que era a terceira coluna, eu vou fazer virar a terceira linha, olha só, menos 1, menos 5 e 0. Isso aqui é uma matriz transposta. Mais pra frente, ela pode nos ajudar em encontrar o determinante, tá? Então, é uma matriz transposta. Mesma coisa aqui, ó, só que agora eu vou transformar linha em coluna, só pra vocês verem que não vai mudar nada. Essa primeira linha vai virar a primeira coluna, então ele vai ficar de pé. 1, 9, 2. Essa segunda linha aqui vai virar a segunda coluna. 6, menos 9, 4. Essa aqui é a matriz B, então é o BTzinho, B transposta. Mesma coisa o C, só tem essa coluna que eu vou fazer virar uma linha. 0, menos 4 e 7. Ela era uma matriz coluna, ela virou uma matriz linha, onde só existe linha. E a D, que era uma matriz coluna, a gente vai fazer virar uma matriz linha. Porque é isso que a transposição faz. Faz a linha virar coluna, a coluna virar linha e vice-versa, tá? Quando tu faz um, tu faz automaticamente o outro. E existe uma coisa especial que é a matriz simétrica. A matriz simétrica, quando a gente vai transformar a linha em coluna, fica igual, tá? Porque ela tem os elementos opostos na mesma posição, tá? Mas é só pra gente saber que existe isso, nada muito importante, só uma observaçãozinha, tá? Então é isso, gente. Um abraço.